Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Salmo 119, o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia, né? Salmo lindo esse, nós conhecemos, versículo 16. E naquela Bíblia de jovens que eu estou falando aqui, que eu ganhei, né, da juventude da minha última igreja, a comunidade adventista do Morumbi, quem escolheu para mim, eles fizeram aí, me deram a Bíblia e colocaram os versos que cada um gosta, né? E eu estou lendo esses versos aqui. Foi a Laura Araújo, um grande abraço aí, guarda a palavra no teu coração, ela diz aqui, que beleza, muito, muito grato, querida, muito grato, Laurinha, Deus te abençoe bastante, viu? Cresça em Cristo Jesus, essa é a palavra de Deus, né? Palavra linda, tenho prazer nos teus decretos, na tua lei, na tua palavra. Essa é a palavra de Deus, este aqui é o programa Reavivados por essa palavra, pela palavra de Deus. Nós estamos no YouTube, o canal está aí com um número bastante expressivo, mais de 500 pessoas, 500 mil pessoas. Estamos chegando aos 600 mil e queremos passar para 1 milhão, 10, 50, 200 milhões. Aí muita gente tendo esse contato com a Bíblia Sagrada. Então, Reavivados por sua palavra NT, vá lá, se inscreva. Quanto mais gente, esse é o princípio e a gente quer que muitas pessoas busquem a palavra. Bom? Copie o link, passe para os amigos, para que eles se inscrevam também, o link do canal, o link do programa, do capítulo. São 1.189 dias de gravação aqui, gravando um capítulo por dia, não é? Ou transmitindo, né? Um capítulo por dia. Nós estamos também no NT Play, eu ia falar de novo YouTube, né? Mas no NT Play, ali temos outros conteúdos além dos da TV, estamos no Deezer, no Spotify, e nessas mídias todas, e na TV, claro, às 6 da manhã, o primeiro programa, o inédito, depois às 11h30 da noite e às 3 da manhã, na metade da madrugada, com muita gente, olha, esse muita tem muito viu? Muita gente assistindo. Vale a pena você continuar estudando a palavra de Deus todos os dias conosco, tá ok? Vamos levar juntos aí esta missão. Falando em missão, queremos agradecer muito aos Anjos da Esperança que acreditam na missão da Rede Novo Tempo de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Agradecemos muito, muito, muito a você. Que Anjo da Esperança contribui, suas doações são importantes e se você quer se tornar um Anjo da Esperança, meu querido, minha querida que está aí também, meu queridinho, né? Porque tem um anjinho da esperança, sempre com a supervisão do papai e da mamãe. Mas se você quiser se tornar, este número de WhatsApp pode responder as suas perguntas, tá bom? Então anote aí, ele vai aparecer outras vezes durante o programa. E graças a esse envolvimento dos Anjos da Esperança, essas doações, nós podemos fazer chegar essa e muitas outras revistas e outros materiais gratuitamente até você. Pais Preparados, Filhos de Caráter, a revista Esperança Novo Tempo, é um guia de estudo bíblico e aqui você vai ter algumas dicas que vão lhe ajudar na educação dos filhos. É muito apropriado isso, muito bom. Escreva para este outro WhatsApp aqui e diga, quero a revista Esperança Novo Tempo, Pais Preparados e Filhos de Caráter. Pode só escrever isso daí o título, tá bom? Pais Preparados e Filhos de Caráter. E a revista vai pelo correio. Nós vamos para um intervalo e aí na volta vamos estudar o capítulo 19. É mais uma parábola, é a parábola do leão enjaulado. Ezequiel falava, Deus lhe dizia para falar em parábolas. Não sai daí, a gente já está voltando. Muito bem, já voltamos. Esse é o seu programa Reavivados por sua palavra. Estamos aqui na TV Novo Tempo, estamos no YouTube, estamos nas outras mídias sociais também. Vamos lá, é o capítulo 19, mas antes eu quero dar assim, um contexto para a gente não se perder no caminho. Nós estamos chegando aqui
já o capítulo 24, que é o último capítulo, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, é o último capítulo que é a destruição de Jerusalém. Depois ele vai falar sobre as profecias contra países, reinos, e depois ele vai trazer uma mensagem de super esperança até o final do livro. Mas Ezequiel foi colocado lá, juntamente com o povo, foram 3 investidas da Babilônia contra Judá. Não é contra Jerusalém, mas contra Judá. Cidades que compunham aí o reino de Judá. E a primeira foi bem leve, né? Foi bem leve, mas foi complicada. Ele levou uma quantidade de hebreus, de judeus para lá, inclusive Daniel, que estava aí, no meio deles. Na segunda investida, isso foi 605. Segunda investida, 597, então uns anos depois aí. E nessa investida foi Ezequiel, foram 10 mil também, 10 mil judeus para lá. A terceira investida foi a final. Então, Ezequiel está escrevendo no final dessa segunda investida, né? Final desse período, para começar a terceira investida. Ali, bem nesse pedacinho. Uma coisa de 4, 5 anos aí, ia acontecer tudo o que ele estava falando. O povo que estava lá na Babilônia não acreditava que Jerusalém ia cair, né? Não acreditava, que era a última cidade. Eles já tinham tomado todas as outras cidades de Judá, todas, só faltava Jerusalém. Mais fortificada, no alto, complicada, mas eles fizeram um cerco. Aqui, inclusive, tem as datas do cerco aqui, datas bem precisas, é bem interessante. E aí eles conseguiram alguma coisa para isso. Mas para explicar para esse povo que estava lá na Babilônia, que eram milhares de judeus, que Deus estava coordenando todas as ações da Babilônia, ele estava usando a Babilônia. Estava usando a Babilônia para derramar sobre o seu povo as consequências das suas ações. E qual era a maior consequência? Qual era a maior ação? Era ter rejeitado a Deus, ter colocado outros deuses no lugar, inclusive no santuário, encheram de deuses lá. As paredes com répteis pintados e gente lá queimando incenso, são coisas horríveis, não é? Nós lemos ali as mulheres chorando pelo Deus Tamuz, né, que é o fim do verão, começo da primavera lá. E tem uma história toda maluca em cima disso. Os homens de costas para o templo, de frente para o sol, adorando o sol e tendo atitudes obscenas ali. E a Bíblia fala de várias coisas aqui, eu não estou repetindo, né? Mas era assim, o povo estava perdido. Então, Ezequiel está passando para o povo, porque Deus estava pedindo, como é que estava a situação e por que a destruição de Jerusalém. Não era porque Deus era fraco, não. Era porque Deus era forte. Ele iria reconstruir. Agora, erro de quem? Erro de Zedequias, que foi o último rei que seria preso, né? Depois, ele não foi preso aqui, mas seria preso, porque a cidade não tinha sido destruída ainda. Mas porque Jeremias disse, olha, se entrega, não resiste, você vai resistir. E além de resistir, ele foi buscar ajuda no Egito. Nabucodonosor ficou maluco com isso, que era o rei da Babilônia. E aí entrou para destruir tudo, queimou tudo, passou por cima de tudo. As pessoas foram mortas. Então, Deus disse, as consequências dos seus atos. Essas mensagens todas para que o povo lá na Babilônia, os judeus na Babilônia, soubessem quem era Deus. E aparece 70 vezes nesse livro aqui, para que saibais, né, e todos saberão que eu sou o Senhor. E aqui neste capítulo é um canto fúnebre. Esse capítulo é um canto fúnebre. Ele termina de uma maneira triste, né? Esta é uma lamentação, o último verso 14, e ficará servindo de lamentação. É um canto fúnebre. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Ele não chama de reis, que até está zombando aqui, não chama de reis, chama de príncipes. E dizes, quem é tua mãe? Uma leoa entre as leoas, a qual deitada entre os leõezinhos criou os seus filhotes. Aí olha a parábola.
criou um dos seus filhotinhos, qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Era um leãozinho. As nações ouviram falar dele e foi ele apanhado na cova que elas fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. Está falando aqui de Jeoacás. Reinou só 3 meses. E o faraó Neco foi lá, bateu em Judá, levou Jeoacás com ganchos para a terra do Egito. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e fez leãozinho. Agora esse aqui é outro. É Jeoaquim. Fez viúvas, reinou 3 meses também. Aprendeu a fazer viúvas, devorou homens e tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes, ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, ao redor. Estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com um gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia e fizeram entrar nos lugares fortes, foi preso. Este aqui é o Joaquim. Reinou 3 meses na Babilônia, foi substituído por Zedequias, que já era um rei vassalo, dominado. Então, nessa primeira parábola, está falando dos 2, que eles chamam de príncipes, mas são reis, né? 2 reis que foram presos, um pelo Egito, o outro pela Babilônia. Eram mensagens fúnebres, negativas. A segunda, tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto a águas. Então, aqui é a parábola da videira. Primeira parábola do leão, agora da videira. Plantada junto a águas. Tinha galhos fortes. Olha que beleza. Para cetros de dominadores. Elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles, mas foi arrancada. Com o furor e lançada por terra. E o vento ocidental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram-se os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Quem fez tudo isso aqui? Foi a Babilônia, com a linhagem de Davi. E a linhagem de Davi, ela termina por causa dessa teimosia de Zedequias, que não quis se entregar para a Babilônia. Ele é morto, ele fica cego, né? Ele foge, os babilônicos o pegam, levam para a Babilônia, já cego, ele viu os seus filhos morrerem e ficou cego, e o fizeram ficar cego, não é? Os seus galhos saiu fruto, consumiu e tudo mais. É essa a linhagem de Davi que encerra ali, mas ela dá continuidade. Tanto a gente vê isso em Mateus, como vê isso em Lucas, que tanto a genealogia de Mateus, que é a partir de José, não é? O pai, mesmo que ele não tenha tido a participação no nascimento de Cristo. E a de Lucas, que vem de Maria, passam por Davi. Então, ele é o renovo de Davi mesmo. Ele é o renovo de Davi. Deus, ele tem um plano para a nossa vida, mas nós escolhemos o caminho que queremos seguir. Se Zedequias tivesse ouvido a palavra de Deus, a voz de Deus, através do profeta Jeremias, a história seria contada hoje de maneira diferente. Eles teriam ficado presos, levados para a Babilônia, mas a cidade não teria sido destruída. O templo estaria mantido. Interessante isso, né? Como a história pode mudar com uma decisão pequena, simples. Ele só disse para Jeremias: valeu, Jeremias, obrigado. Obrigado aí, profeta de Deus, hein, legal. Mas eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não vou me rebaixar para o rei da Babilônia.
Eu vou fazer um negócio com o Egito fantástico, e o Egito não veio. O Egito esperto também, não veio em socorro de Zedequias. E aconteceu o que aconteceu. Bom, ouvir a palavra de Deus é fundamental. Ouvir a palavra de Deus é fundamental. Ela enche a nossa mente de sabedoria. Então leia a palavra, estude a palavra. Tome as suas decisões baseadas na palavra. A palavra de Deus não diz com quem você vai se casar. Olha, João, você vai se casar com a Josefa. Não diz isso. Mas dá uma porção de dicas muito interessantes sobre uma esposa, sobre um marido. É o que a gente deve procurar. É a espiritualidade que deve haver nas pessoas. E a gente só pode ver da parte externa, né? Dos atos, ele não pode entender a cabeça, né? Ou entrar dentro da cabeça. Mas ouvir a palavra de Deus é seguro para o trabalho que a gente vai escolher. Não é? Para o que fazer com o dinheiro. A palavra de Deus tem orientações para isso. Então busque a palavra de Deus e ouça, viva a palavra de Deus. Não como Zedequias, que estupidamente colocou de lado, e a história toda poderia ter sido diferente. Que a sua história seja aquela que Deus deseja para a sua vida. Vamos orar, Pai querido. Te agradecemos pela bênção deste momento de estudo da palavra, que possamos agora colocá-la em prática. Temos aqui duas parábolas muito interessantes. Uma, na realidade, era um cântico fúnebre contando uma história, a história de reis, que são chamados de príncipes, que caem porque não ouviram a tua palavra. Nós queremos ouvi-la agora e queremos colocá-la em prática todos os dias da nossa vida por Jesus. Amém. Bom, eu fico por aqui, o programa que segue, e amanhã a gente se vê com o capítulo 20, olha aí. Capítulo 20, chegando, né, as abominações da casa de Israel depois do êxito. Aqui é um histórico aqui, bem interessante, uma história, são vários versículos, né? A gente vai relembrar a história do povo de Israel. Até mais. Como se livrar de um vício? Esta é uma pergunta muito importante, a qual tem diversas respostas. Porém, um dos fatores que influencia diretamente sobre os comportamentos errados de uma pessoa é o ambiente que ela vive com as pessoas com quem convive. Ou seja, se alguém é viciado em bebida alcoólica e tem diversos amigos que bebem, dificilmente seu vício será vencido, visto que o contexto no qual este indivíduo está inserido facilita seu comportamento destrutivo. Para você ter uma ideia do poder do ambiente, esses dias reencontrei um amigo que há muito tempo não via. Confesso que quase não o reconheci. Ele estava muito mais magro e bem mais forte em relação à última vez que eu o havia visto. Quando perguntei o que fez para mudar tão radicalmente, ele me disse que no novo emprego em que começara há cerca de um ano, seus amigos todos frequentavam a academia e participavam de diversas atividades esportivas. Sem perceber, em pouco tempo, ele estava inserido neste tipo de vida também. Sim, o ambiente impacta nosso comportamento. E este é um conceito importante para entendermos o capítulo 19 do livro de Ezequiel. Nesta seção encontramos um lamento sobre a queda dos monarcas em Judá e a desolação e cativeiro do povo judeu. Escrito em forma poética, a segunda parte do capítulo dos versos 10 ao 14, encontramos o lamento sobre o destino de Judá como nação a partir da figura de uma videira. Ouça. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O texto bíblico é claro ao apresentar a videira, símbolo de Judá, plantada em dois lugares diferentes. Primeiro junto às águas e em seguida em terra seca. A árvore é a mesma, mas o resultado é diferente. Enquanto que no primeiro caso ela era frutífera e crescia constantemente, no segundo cenário os frutos secaram-se e ela estava morrendo. A imagem ensina claramente que o fruto extraído da árvore dependerá do ambiente no qual ela está plantada.
No caso, a videira, representando Judá, só dava fruto porque estava alimentada pela água. Aliás, a água é um símbolo recorrente na Bíblia para representar Deus. No ambiente religioso, os bons frutos naturalmente surgiam. Porém, um povo sem Deus é como uma árvore sem água. A mesma verdade pode ser aplicada a nós. Precisamos atentar para o ambiente à nossa volta. Ele impacta na formação do nosso caráter. Os amigos que temos, os lugares que frequentamos, nos influenciam a sermos quem somos. E no campo espiritual, sempre é bom relembrar que um ser humano sem Deus é como uma planta sem água. Não cresce, não dá fruto e está condenada à morte.